Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fobia de trânsito. Qual a diferença do medo e da fobia? Olha, o medo é uma reação natural do ser humano. Então eu tenho medo de um animal, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de uma situação nova que eu não conheço, tranquilo. Se aquele medo ele não me inibe, não me atrapalha a fazer aquela coisa, vai ser um medo normal, é uma sensação normal. Qual a diferença da fobia? A fobia, ela já me inibe a tal comportamento. Então eu tenho fobia do avião, eu tenho fobia do elevador, eu tenho fobia de pessoas novas, né, que é a fobia social, e a fobia de trânsito também. Muitas pessoas têm essa síndrome da garagem. Acontece muito em pessoas que já têm a carteira, tirou do Detran, passou por todos aqueles trâmites lá normais, mas só que o veículo está na garagem. Ela tem a CNH na bolsa e a garagem, e o veículo está na garagem. Então a relação é essa, a sensação é de incapacidade, a sensação é de inutilidade. E normalmente acometem pessoas, mulheres, nessa faixa de acima de 30 até 50 anos. Por quê, né? Nós temos pesquisa em relação a isso. Por que as mulheres são as mais vitimadas por essa fobia? Infelizmente, o nosso treino como ser humano, né? Nós somos treinadas, nós como mulheres, para ainda ser dona de casa, ainda tomar conta da família, do marido, dos filhos. Então, o dirigir representa um enfrentamento na vida. E muitas de nós, mulheres, nós temos essa dificuldade. Nós somos profissionais, saímos de casa para trabalhar, cuidamos dos nossos filhos, mas não dirigimos. Por quê? Porque essa incapacidade. E tem atrapalhado várias mulheres no trabalho, inclusive. Eu já tratei no consultório várias pessoas profissionais com boa capacidade, só que o seguinte, não dão conta de entrar no veículo. Algumas não podem nem ouvir falar, algumas mentem que não tiraram a carteira ainda, mentem que o processo do Detran é muito difícil, que elas não passaram na prova, e sendo que estão com a carteira na bolsa. Então, por que será? Porque nós precisamos trabalhar esse enfrentamento dessa nossa vida. Nós mulheres, vocês podem ver que as mulheres mais novas, mais jovens, com 18, 19, 20 anos, elas têm menos medo de enfrentar, às vezes, a realidade. Às vezes estão até mais assim do que os meninos, né? Estão mais enfrentando a vida do que os meninos. Só que as mulheres, né, de outra geração, vamos dizer assim, elas tiveram esse treino ruim. Não tiveram esse enfrentamento da vida, buscar ir atrás do seu sonho, da sua realização, das suas realizações. Então nós precisamos trabalhar isso. O que a gente faz no consultório? Qual que é o tratamento hoje? O tratamento hoje é fazer uma dessensibilização sistemática. O que significa isso? Aos poucos vão chegando no carro, aos poucos nós fazemos trabalho no consultório e no veículo. Nós temos duas etapas. No consultório eu vou trabalhar o quê? Autoestima, enfrentamento do risco. A fobia ela precisa ser trabalhada, entender a fobia para ser trabalhada. Então eu tenho que enfrentar. Não tem outra forma de eu enfrentar. Só que eu vou enfrentar do meu jeito, na minha capacidade. Eu vou enfrentar devagar. Então, à medida que eu for trabalhando no consultório, nós vamos começando a tendo aula também com os instrutores. Eu tenho uma equipe boa de instrutores, né, vários instrutores, que trabalham muito bem nessa área. Calmos, tranquilos, com toda a paciência do mundo. Às vezes, a primeira aula, a pessoa só vai sentar no veículo. Porque qual a sensação que dá no fóbico dentro do veículo? Tremor, sudorese, taquicardia, boca seca, falha a memória, falha a respiração e às vezes ela não consegue nem ligar. E sendo que passou pelo todo o treino do Detran. Ela sabe dirigir, ela tirou carteira, entende que ela passou por todo o processo. O Detran disse para ela, você sabe dirigir, toma sua carteira. Mas, então nós vamos fazendo o treinamento paulatino. A pessoa vai tendo enfrentamento do veículo até ela conseguir ir para lugares que ela precisa ir, que ela está acostumada a ir como carona. Então a gente faz aqueles percursos mais fáceis. Então nós vamos trabalhando até que ela, inclusive ela começa até a decorar ou perceber melhor a sinalização do local. Ó, tem sinaleiro, aqui tem faixa de pedestre. Porque o fóbico, ele tem medo de atropelar alguém, ele tem medo do carro apagar na frente de um ônibus, tem medo de não dar conta de sinalizar para entrar numa curva. Então são várias situações que ocorrem na cabeça do fóbico. Quem é fóbico aí sabe muito bem disso, já passou por essa sensação. E a sensação dessa fobia é como se fosse um pânico. É a mesma sensação da síndrome do pânico. Não vou dar conta, é uma incapacidade imensa, dá falta de ar e paralisa. Então nós precisamos trabalhar isso. E a gente trabalha isso no consultório. Quem estiver interessado, né, estamos prontos para poder te ajudar. E lembra que você precisa tirar a sua carteira, ou revalidar, ou sair com o seu veículo. Nós mulheres, né, nós precisamos começar a
ter a nossa vida na nossa mão. E o dirigir, ele representa isso. Nós não podemos ter medo do trânsito. Um medo sim, né? Um certo medo, mas uma fobia não. A fobia nos limita, ok? Então nós precisamos dessa sensação de poder, né? De lidar com esse nosso enfrentamento. E a psicologia, ela tem essa capacidade, né? De nos trabalhar para poder enfrentar essa situação.